Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. E toda quarta-feira a gente escolhe um tema pra gente conversar juntos aqui nessa mesa abençoada de comunhão. E nós vamos hoje falar de um tema que talvez seja assim um dos mais fundamentais da nossa vida. Eu acredito que talvez seja um dos temas mais importantes da nossa vida e eu queria muito que você prestasse muita atenção, porque pode ser um divisor de águas na sua vida. E eu tô com uma convidada muito especial aqui pra gente conversar. Antes da gente começar, você já viu quem é, porque você já clicou no link, mas deixa eu te dizer uma coisa. Cara, se inscreve aí no canal. Se inscrever no canal é a forma gratuita de você dizer pra nós, cara, continuem, e de fazer esse canal cada vez mais relevante. Aí a própria plataforma começa a mostrar pra mais pessoas, e isso é muito legal. Obrigado a todo mundo que tá sempre aqui com a gente, sempre pega o link, manda pra alguém e é inscrito no canal, mas você que ainda não é, só para aí, aperta no botãozinho, vai nos ajudar muito. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Fernanda Auck. Prazerzaço tá aqui, a honra é minha ver alguém com coração tão de Cristo. Amém. Eu falei, Senhor, me apresenta a seus amigos. Sim. E eu disse, Senhor, vai lá e me apresenta a você. Sim. Porque não tem ninguém que nos conhece mais do que Ele. É verdade. Então é um prazer estar aqui com alguém tão amigo do Senhor. Poxa, obrigado mesmo, obrigado mesmo. Eu acredito assim que não existe nenhum título maior do que esse, né? É alguém ser amigo de Deus, né? E você vê assim, ele falando disso de Abraão, você vê ele falando isso de Noé, né? Você vê, eram amigos de Deus, né? E eu gosto muito do Fábio Coelho, que ele fala que essa é a definição de profeta, né? Eram amigos de Deus, que Deus podia compartilhar seus segredos com eles e pedia para eles, muitas vezes, falar para os outros. Fernanda Auck tá aqui porque ela trouxe um presente pra mim aqui. Todos os convidados, você é o convidado do futuro. Ela me trouxe 3 presentes, né? Você pode superar e trazer 5, brincadeira. Então ela trouxe aqui, junto com a editora Vida, né? O mais novo lançamento, um dos mais novos lançamentos, né? Que você escreveu, Identidade. Identidade. Eu falei pra vocês na introdução que eu não sei se tem um tema mais importante do que esse. Eu queria começar te perguntando, Fernando, depois a gente vai no meio falando um pouco mais até da sua formação. A Fernanda é formada em psicologia pela USP, mas eu queria começar te perguntando o seguinte: por que identidade é um assunto assim tão falado, né? Assim, a gente fala até numa quantia, não sei se é suficiente, mas a gente até fala, mas parece ser tão difícil de viver assim a sua verdadeira identidade. Por que no geral, nós somos tão quebrados em nossa identidade? Eu lembro de uma música do Teatro Mágico que diz assim: ser feliz é tão simples, difícil mesmo é ser. Uau. E eu penso 2 coisas, né? Como, olhando mais para a vertente da psicologia, eu penso que nós somos bombardeados com muitas feridas na nossa identidade desde a nossa infância. Até porque talvez os pais não tenham tanta nitidez. Hoje, principalmente, a gente cuida da alimentação, cuida da saúde. Você leva o seu bebê fazer ali todas as vacinas. A gente pensa numa escola que vai formar o nosso filho para o futuro. Mas os pais nem sempre têm a consciência de que ele está formando uma identidade, que ele está revelando, na verdade, né? Que Deus confiou a ele falar para os filhos, liberar e lembrar a identidade e propósito. Então eu penso que a falta de intencionalidade, uma das frases que eu mais repito, Douglas, é: quem não planta nada, nasce mato. Okay. E quando a gente não é intencional nessa semeadura, o mato foi tomando conta. A entropia, né? O caos, ele é o natural, né? Se deixou no natural, vai virar um caos, né? E aí existem muitas feridas de identidade já no início da vida. A rejeição é a maior delas que nós passamos. Então você vai tentando ser você, mas você vai se esbarrando nas feridas. Feridas que não são curadas se tornam sabotadores. E feridas que não são curadas, principalmente nessa relação primeira, elas vão impedir
identidade. Então, eu tô tentando ser alguma coisa, só que aquela ferida, ela grita mais. Ok. Então, eu penso que essa é uma das maiores dificuldades. Feridas, eu não sei, eu fico tentando ser alguém porque não tive um olhar, fico buscando reconhecimento. E quando eu não sei quem eu sou, eu vou tentando modelar outros e eu posso ser qualquer coisa, né? Qualquer cópia, qualquer fake, mas não vou ser eu. Então eu penso que as feridas de identidade com base na infância, por falta de uma semeadura intencional, faz com que o mato tome conta já muito cedo. Entendi. E aí depois eu fico tentando só aparar o mato, dando alguma forma, mas é mato, né? E agora pensando numa linguagem de fé, algo que eu penso que tem sido uma conversa muito do Senhor comigo ao longo não só desse livro, mas da minha vida, é que eu penso que o maior objetivo de Satanás é que nós não saibamos quem nós somos. Ok. Eu vou trazer um exemplo, né? Que eu gosto muito das histórias. Ou seja, a gente já começou aqui nos bastidores falando de Por isso histórias. você gosta do Desascope, porque a gente gosta de história. Então, eu gosto muito da história do Pinóquio. Tá. Porque a marca do Pinóquio, todo mundo se lembra disso, é o nariz, a mentira, que é o engano. E eu costumo dizer que todos nós vivemos numa sociedade de engano. E o Pinóquio, ele era uma marionete que queria se tornar um menino de verdade. Ele queria uma identidade, ele queria ser alguém, né? Como você falou, todo mundo, esse é um tema, por que a gente não consegue? Sim. E aí, uma das coisas é que as placas estavam erradas para Pinóquio. Então, ele queria ser livre, por exemplo, que é o maior valor da nossa geração hoje, é liberdade, né? Verdade. Dos nossos pais era segurança, a nossa é liberdade. Verdade. E o que contam pro Pinóquio? Que ser livre é fazer o que ele quer na hora que ele quer. Não é isso que falaram pra nós? Ser livre é fazer o que você quer na hora que você quer. Você tem um podcast que fala de propósito, a vida é boa, e que eu adoro, né? Então é essa coisa, né? Faz o que você quer na hora que você quer. Mas isso, nós sabemos como psicólogos, que isso não é liberdade, isso é instinto. Bicho faz o que quer na hora que quer. Se entrasse aqui um cachorro e quisesse fazer xixi, ele faria. No chão, qualquer lugar. Então, as placas estão enganosas. Você acha que você tá buscando liberdade, mas você tá ficando cada vez mais preso ao instinto. Ele acha que ele tá mandando na vida dele, mas ele tá ficando cada vez mais escravo. E ele vai anulando a consciência, né? Ele só quer fazer o que ele quer. É só festa, é dopamina, né? É só prazer. E aí tem uma cena forte no final do filme, não sei se você se lembra, que tem alguns ladrões guardando os meninos que foram se tornando bichos. Porque quando você vai, ao invés de você se tornar alguém, você vai se tornando bicho. Sim. Porque você vai instinto. E aí, um dos homens diz para um menino, para um bicho, né? Como você se chama? E ele responde, Alexander. E ele fala, volta, ele ainda se lembra. Então eu penso que de todos os apagamentos que nós vivemos, o maior apagamento que Satanás deseja, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, é o da identidade. Para que você não lembre quem você é. Porque se você não souber quem você é, se um computador não souber quem ele é, ele pode passar a vida inteira sendo um cabideiro. Só que se nós somos filhos do rei, e você não sabe isso, você não faz nada. Você não assume governo nenhum. Você não faz o que precisa ser feito. Por isso eu falo que propósito é muito ligado à identidade. Não tem como você viver seu propósito se você não souber quem você é. Não tem como você exercer no mundo o que você tem se você não sabe quem você é. Então eu penso que espiritualmente existe um roubo da identidade logo na raiz, nos primeiros tempos, inclusive. E depois todo esse roubo que vai acontecendo dessas placas enganosas num tempo do engano, do pai da mentira, para que você não saiba quem você é, exatamente para que você não assuma o seu posto. Porque se você estabelece governo, ele precisa sair e perde o lugar. Cara, isso é muito forte. E é muito doido, porque é exatamente… ele fica atrás, falando do inimigo, né? Atrás de bocas, né? Ao redor, principalmente das crianças, né? E eu vejo, assim, uma ênfase grande. Às vezes, quando a gente está lendo os evangelhos, a gente não tem noção das palavras que Jesus fala em relação às crianças, quão contraculturais elas eram na época. Porque a criança não tinha tanto valor na época. Porque na época, na verdade, só tinha valor força de trabalho e força de exército. Então, a mulher, o idoso, a criança não tinha tanto valor, né? E Jesus fala, não… Tanto que, até vendo criança, ele fala… Os discípulos estavam tentando tirar as crianças, né? Jesus, não, deixa vir a mim.
os pequeninos, né? Então, assim, você vê que ele tá falando, né? E tem um texto que as pessoas às vezes não percebem. Ele fala que ele pega uma criança no colo e ele fala assim: olha, ninguém vai entrar no reino se não for como eles, tal. E a sequência do texto, sabe qual é? Se tua mão direita te faz pecar, arranca. Se teu olho fizer pecar, arranca. Se você fizer tropeçar um pequenino, era melhor você amarrar uma pedra no pescoço e pular. Olha a seriedade que ele tá falando sobre a gente lidando com criança. Porque é exatamente o que você tá falando. Você marcou uma criança, você marcou a vida. E talvez, né, conscientemente, a gente não acha que a gente tá fazendo isso. Porque nenhum pai pensa assim, eu quero acabar, destruir eu meus quero. filhos. Exatamente, né? Uma das falas, eu falo muito na educação, e uma das minhas falas é: em nome do amor, enfraquecemos os nossos filhos. Porque você quer Como? tanto, Por exemplo, amor, amor, você Mas quer. expande isso, o que significa? Nós queremos tanto poupá-los para não sentir dor, porque essa é outra placa enganosa no nosso cérebro. A gente não. Então as pessoas olharam, nossos avós não podiam pensar em felicidade, nossos pais começam a pensar sobre felicidade. Sim. E aí eles não acharam exatamente a resposta de o que faz para ser feliz, o que é felicidade. Então eles pensaram: vamos tirar o que não é. Entendi. E aí vamos arrancar os incômodos. Então, se a gente olhar para nossa geração, nós somos uma geração que não tem incômodo nenhum. Qualquer incômodo, você toma um Rivotril. As maiores inovações são inovações do conforto. Total. Então, ar-condicionado, que são boas, tá? Mas sim. é assim, qualquer coisa que incomoda, nós achamos que é um problema. E até a palavra problema vira um negocião. Sim. Então, os pais, em nome do amor, tentam tirar os incômodos. Qualquer incômodo dos filhos, né? O Francis Chan, ele fala um negócio assim que pra mim é incrível. Ele fala: eu oro pra que os meus filhos passem por provações ainda na infância. Eu falo: uau! Porque tudo que a gente fala é contracultural total. Tira, eu não quero incômodo nenhum. Mas se você entende que a aprovação é pra te forjar, pra te aprovar, e ele fala: eu quero estar perto pra isso, sim, né? Sim. Então, essa vivência, e que os pais de hoje, você faz tudo, qualquer coisa que acontece na escola, você pediu um exemplo, né? Qualquer coisa que acontece na escola, o pai vai lá defender o filho, ninguém pode aproximar dele, não pode fazer nada. Ele não pode sentir nenhum incômodo. Se a prova é mais difícil um pouquinho, então mas olha o que estão fazendo com o menino. É toda uma vivência de poupar por amor. Uau. Mas eu falo que na academia, no primeiro dia você pega peso 2, depois 5, depois 10, depois 20. Aí você fala: tá leve. Então, fácil e difícil tem a ver com as circunstâncias, leve e pesado tem a ver com a tua força. Então, os pais que não permitiram que os seus filhos se forjassem e, como cristãos, passassem por provas e pudessem andar com isso, eles não podem se fortalecer. Por isso nós estamos vendo uma geração de adolescentes que não é livre, é solta, e que em qualquer incômodo está extremamente enfraquecida. Sim. Mesmo, porque não se fortaleceu ao longo do caminho. Não podia ter incômodo. Então, qualquer incômodo parece: eu tô fraco, não sei lidar. Totalmente o peso frágil, 10 é muito pesado para quem exatamente nunca fortaleceu um músculo, né? Mentalmente, assim, também. Tem um livro do Bob Sorg, né? Não sei se você já conheceu o Bob Sorg, que é um... Só conheço o Segredo do Lugar Secreto. Isso, é ele, né? E ele perdeu a voz, então ele não sei se você conhece a história dele. Não. Ele era cantor, ele foi fazer uma cirurgia nas cordas vocais e erraram na cirurgia. Então ele não consegue falar, ele só consegue falar 30 minutos por dia. Entendeu? Então imagina você... E, cara, eu fui nos Estados Unidos, na cidade dele, e aí ele foi e teve uma reunião comigo e com a Val. E, presta atenção, ele guardou os 30 minutos pra falar comigo. Só, cara. Só que assim, é muito legal, que é outro assunto, mas assim, imagina você poder falar 30 minutos por dia ou 1 hora. Ou seja, esse homem escolhe todas as palavras. Ele tá o tempo todo assim: não vale a pena falar isso. Não vale a pena falar isso. Mas aí com isso ele se tornou um grande escritor, né? E aí ele escreveu um livro chamado, tipo assim, A Beleza da Aprovação, de ser provado. E, cara, ele conta uma parada que lá nos Estados Unidos, na Arizona, no deserto, eles fizeram uma redoma
de vidro, assim. E eles queriam fazer uns testes para tentar fazer em outro país, em outro planeta, né? Então, será que a gente consegue criar um ambiente aqui nessa redoma, tal, para um dia talvez fazer em Marte e tal? Aí eles criaram lá no deserto, fizeram um domo de vidro. Então, eles conseguiam controlar tudo: temperatura, a luz, o oxigênio, tudo. Aí eles pensaram: vamos plantar. Porque, cara, vai nascer perfeito, que a gente tá controlando todo o ambiente, né? Aí eles começaram a plantar, cara, começou a nascer umas frutas gigantes, uns negócios suculentos, muito mais gostosos, porque eles tinham controle de tudo, da água, da temperatura, do oxigênio e tal. Só que aí deu um problema. Eles falaram: cara, você tem um problema. Porque o que começou a acontecer? O fruto nascia e quebrava o galho, de tão pesado que o fruto era. E o galho não aguentava, porque faltava uma coisa. Maravilhoso. Só uma coisa não tinha ali: vento. E por não ter vento, as árvores não conseguiam desenvolver força para suportar o próprio fruto. Maravilhoso. Cara. Maravilhoso. E aí a gente quer que seus filhos entrem em medicina, mas você não treinou ele para aguentar o sucesso Exato. de ser um médico. Sim. O sucesso de ser jogador de futebol, o sucesso de ser o que você tá desejando pra ele. O que você tá desejando pra ele vai destruir a vida dele, porque você não deixou ele passar os processos pra aguentar, né, o próprio sucesso, não é nem o fracasso, Sim, né? sim. O próprio Os próprios sucesso, frutos. o próprio aplauso pode destruir, né, se a gente não deixou eles ter vento, né? Nossa, Então uau, é isso que você tá falando. adorei. Só que é louco porque é uma placa errada, né? O que é amor? De novo, né? De novo a placa errada. Então, eu penso que essa sociedade do engano é a forma… Eu estudo neurociência, né? Então, a forma como o nosso cérebro, ele vai lendo as coisas, né? Se você colocou numa máquina de dinheiro que a nota de 50 é a de 20, é a de 20, é a de 50, vai sair tudo invertido. Se você colocou no seu cérebro que isso é liberdade, você vai focar para buscar isso. Se você diz que isso é o amor… Então, por isso a gente vive extremamente entorpecido. Então… Acho que é um pouco Por isso que a gente tem que ir pra palavra, né? Porque aí você vai… É um reorganizar das placas, né? É um reorganizar de tudo, né? Jesus veio reorganizar tudo, né? E você falando, me veio aquela cena de Jesus na cruz. E é muito doido, porque passam as pessoas e falam assim… Olha a frase. Ué, você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, desce daí. Só que a lógica do evangelho é: se você é filho de Deus, sobe nessa cruz. Doido, né? Sim, é o inverso, né, do que estão ensinando pra nós, né? E foi ele que nos criou, né? E vai quebrar, se usar da forma diferente do que ele criou, né? E você sabe que no livro eu tenho um capítulo que chama… Posso ir passando, né, Douglas? Manda ver, pelo amor de Deus. Tem um capítulo… Vamos ver onde o Senhor vai nos fazer terminar isso aqui. Que chama Condições ou Convicções. Tá? E Satanás, a primeira tentação, né? O espírito leva ao deserto, né? O espírito leva pro vento, pro deserto, né? E ali é essa mesma provocação. Se você é filho de Deus. Se você é filho. Nossa, é a identidade, toda hora, né? É a identidade, né? Então, onde Jesus foi atacado? Na identidade. Na identidade. Mas nós ficamos e vivemos num tempo, inclusive, assim, que porque não sabemos quem somos, ficamos presos à performance. Tá. Então, se você faz isso, você é uma boa mãe. Se você não faz, você é uma péssima mãe. Se você faz isso, você é uma boa esposa. Você é uma péssima esposa. Se você faz isso, você é um bom cristão. Você não é um bom cristão. E nós ficamos numa balança, né? Assim, sou forte, sou fraco, sou forte, sou fraco. Meu marido… Hoje eu lidero o Ministério Mulheres de Fé. E tem uma menina que fez uma música que fala: sou mulher de fé. E aí, quando eu estresso… né? E aí, não pareço nada. Aí ele começa: sou ex-mulher de fé, sou ex-mulher de fé. Eu era mulher de fé. E aí, nessa hora, eu tenho uma alegria tão grande pela graça do Senhor. E que eu posso continuar sendo uma mulher de fé. E é por isso que eu tenho fé. E é por isso que eu preciso. Porque não está… Quem eu sou não está baseado na minha performance. Sim. Porque Jesus, ele passou por todos esses ICs, mas antes disso, o Pai tinha encontrado… E essa cena, pra mim, é a cena. Sim, Pai, Filho e Espírito identidade. Santo aqui na Terra, juntos. Imagina, no mesmo cenário. O Pai abre o céu, Jesus entra na água. E a pomba, que não tinha achado lugar lá em Noé, agora…
vem na Quanto cabeça lugar dele para pousar. para pousar. E o pai diz: esse é o meu filho muito amado, em quem eu tenho prazer. Quando o pai fala isso? Depois que ele cura um leproso? Não. Depois que ele multiplica os pães? Não. Depois que ele morre numa cruz? Não. Antes de tudo. Então, Ele não tinha feito nada ministerialmente, né? então a convicção, ela precede a condição. E quando você não tem uma convicção, você vai ficar só na condição. E eu até imagino, e aí aqui posso estar errado, você me corrige, mas eu até imagino que se Jesus não tivesse fortalecido essa convicção, que é isso, que nós ficamos sempre assim: sou boa, sou ruim, sou forte, sou fraca, né? Eu valho ou não valho, eu valho ou não valho. Agora eu tenho lugar, agora eu não tô mais, dependendo do que eu faço. Só que somos humanos, falhos, imperfeitos, pecadores. Então, quando nós ficamos na nossa performance, a gente vai ficar o tempo inteiro se condenando, e aí a gente não vai poder fazer o que Jesus fez depois, que é assumir o ministério. Sim. Talvez porque ele ficasse aprisionado. Agora eu preciso fazer pra mostrar que eu sou o filho de Deus. Agora eu preciso. Imagina se ele precisasse mostrar e descer da cruz pra Sim, mostrar pra que ele é mostrar. o filho de Deus. E aqui eu falo que, inclusive, as condições, né, que Satanás coloca são condições que ele nos tenta muito hoje, né? A condição do corpo, a condição do prazer, da comida, da fome visceral, né? Então a gente também tem hoje, né, o monjaro. E nada contra o monjaro, mas Sim. tudo contra você precisar ser o seu corpo. É como se isso fosse tudo que você é. Sim. Essa era uma das coisas que eu pensava quando eu era adolescente. Mas se eu ficar toda queimada, será que o João ainda vai continuar comigo? Porque eu Sim. não sou isso aqui. Isso aqui é o invólucro, né? Sim. Então essa era uma coisa que eu pensava. Que é uma das grandes tentações desse tempo, dos Sim. filtros do Instagram, de quem você precisa parecer. A segunda, que eu acho que pra mim foi uma das tentações mais malucas, né? Pula daqui de cima. Não, tudo bem falar transforma a pedra em pão, tudo bem falar vou te dar tudo, mas pula aqui de cima? Que tentação, que negócio é esse? E eu fico pensando que essa é o quanto nós nos punimos e nós nos machucamos pra testar o amor do outro. Quanto É isso, eu pra valho ver se pra Deus te você? ama. Quanto eu valho pra você? Será que o pai vai te segurar? Entendeu? Né? Será que se eu fizer isso, meu pai vai continuar me amando? Gabriela, eu tenho uma filhinha de 4 anos, e Gabriela fala assim: mamãe, se eu fosse assim, ó, você ia ainda gostar de mim, né? Mamãe, se eu fosse assim, e ela fica fazendo várias caretas, né? Você ia ainda gostar de mim? Eu falo: você é minha. Sim. Tem uma história do. Vamos falar das histórias. Eu não sei se você conhece essa história que o Max Lucado escreveu. Ele escreveu que tinham meninos, bonecos de madeira. Era Chulingos, uma terra de bonecos de madeira. E quando você fazia uma super performance, você ganhava, um boneco te dava uma estrelinha. Quando você fazia algo errado, ruim, você ganhava uma bolinha cinza. E eles viviam atrás das estrelinhas, fugindo das bolinhas cinzas. Os estrelinhas começavam a ficar juntos, bolinha cinza, ficava no grupinho da bolinha cinza. Mas tinha uma menina que passava por eles, assim, livre. Ela andava por todos. E ela não tinha nenhum adesivo. E aí o Martinello chega nela e fala assim: meu, o que acontece que você não tem nenhum adesivo? Você anda aí de boa. Ela falou: eu visito a casa do marceneiro. Aí um dia ele faz canta mal, faz um negócio assim, ele tá tão chateado que ele lembra dela e ele vai até a casa do marceneiro. A hora que ele chega lá, é gigantesca a fábrica. Ele entra, a cadeira do marceneiro é tão grande. Ele não chega nem no pé da cadeira. A hora que o marceneiro vira, ele fala: Martinello, você aqui? Você sabe meu nome? Eu falei: o que te fiz? E aí ele coloca ele em cima da mesa e ele fala: por que aquela menina, ela não tem, né? Ela não tem adesivo. Ele falou: porque o adesivo só cola quando você se importa. E aí ele diz: você é especial. Ele fala: mas por que você acha que eu sou especial? Eu tô cheio de bolinha cinza. E ele fala: você tá preocupado com o que bonecos de madeira dão pra bonecos de madeira e não pro que eu que te fiz? Penso sobre você. Você é especial. Ele fala: mas o que eu tenho de especial? E ele responde: você é meu. Então eu sempre falo isso pra Gabriela: você é minha. Porque é muito doido. Uma vez eu tava pensando, tenho os meus 2 filhos, Davi e a Luísa, né? E Davi tem 12, a Luísa 14. E eu pensando uma vez nisso, né? Eu falei: puxa,
principalmente na fase menorzinha, dá tanto trabalho, né? Ainda mais quando mexe com o seu sono, quando mexe com a sua rotina toda. E eu lembro de a comida aí, e para sair, tinha que fazer aquele monte de mala, colocar no porta-mala, né? Era sempre tudo muito trabalhoso, né? E depois começa a ficar caro. E você diz, a escola, não sei o que e tal. E você tem muitos gastos. E aí, um dia eu fiz uma reflexão assim, tá, cara, é um processo de dar, de entregar, né? De se doar e tal. E o que eu ganho? Né? Porque eu creio que toda relação só consegue ser saudável se ela é essa troca do entregar, do ganhar, né? Toda relação que é só entrega, ela é abusiva. E não sustenta. Uma hora a pessoa vai quebrar. Por que é tão bom? O que eu ganho? Né? E aí, um dia eu parei pra pensar, tipo assim, qual que é o pagamento dos meus filhos pra mim? E é muito doido, porque literalmente é isso. É eles existirem pra gente poder amá-los. Tipo, esse é o pagamento. Só fica de pé aqui. Só exista. E eu te amar é o pagamento. Entendeu? É isso, a gente faria tudo. Quanto vale, quanto custa, né? Exato, Quanto custa ter um filho, mas quanto vale? Exato, quanto vale. E o retorno é muito maior. E aí eu comecei a pensar sobre Deus, né? E nesse sentido, né? Tipo, cara, você existir e eu poder te chamar de filho é um pagamento. Né? Nós somos o prazer de Deus também, né? E é muito doido, porque é o que você está falando, né? O que o diabo não quer que você acesse esse lugar, né? Ele não quer que você acesse esse lugar. Esses dias eu e a Val conversando com o Paulo Borges, né? E com a Lana. Você conhece Paulo? Não. Paulo Borges, pastor Paulo Borges. Muito legal, você vai amar. E aí ele falando assim pra mim, cara, você precisa entrar num lugar de gratidão. Né? Porque a Bíblia fala, né? Em tudo dai graças, né? Você tem que ser grato o tempo inteiro. E aí ele falou assim, ó, não é ser agradecido o tempo inteiro. Porque ser agradecido é você... É quando você... O que é você ser agradecido? É quando alguém fez algo pra você e você é agradecido por aquilo que a pessoa fez. Né? Agora, esse estado de gratidão não tem a ver com isso. É você estar contente por quem você é em Deus. E você sabe que no cérebro... E é um lugar difícil de entrar, cara. É maravilhoso, né? E daí não tá em você. Essa é a beleza da coisa, não. Né? Porque não tá em você. E na neurociência a gente estuda que quando você tá num estado de gratidão é a melhor coisa que você pode fazer pro teu cérebro e pro teu corpo. Porque o estado de gratidão, ele tem uma descarga tão grande de dopamina que você aumenta seu sistema imunológico e fica menos doente. E se a gente pensar isso na fé, quando você tá firmado numa convicção, você também agora... Não é qualquer coisa que entra e te rouba. Não é qualquer coisa que entra e tira aquilo que tá em você. Né? Porque é sobre quem você é, não é o que exato, você tem. é o que você vê em Jesus. E depois até assim, lógico, você vê Jesus em plenitude, né? Mas alguém talvez até mais próximo de nós, né? Por isso que ele nos ajuda tanto. O próprio Paulo, né? Você vê ele nessa caminhada onde parece que ninguém ofende. Parece que, tipo assim, prendeu o cara, açoitar, o barco naufragar. Nada para. Mas é porque é esse lugar, né, que ele encontrou em Cristo, de tipo assim, cara, meu pai tá no controle. Né? Se eu tô preso, eu vou escrever carta, eu vou pregar pro prisioneiro. Se eu tô solto, eu vou em todos os lugares, né? É imparável, né? E que eu penso que nós estamos numa sociedade órfã. Sim. As nossas maiores dores, a gente acabou de fazer um trabalho... a gente fez um evento chamado Identidade dentro da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Sim. E ali 97% não tinha pai. E essa sensação, né, de orfandade que eu sinto que é muito manipulada, né, espiritualmente, é para que você não assuma mesmo um lugar de filiação. De não sentir que você tem um pai que é por você, que te ama, que te supre, que você... E, se o meu pai falou, eu lembro... Acabou. E aí, como é que... Eu tava um dia entrando para dar uma palestra num evento, e era uma palestra de educação, neurociência e educação. Não era uma palestra, não era uma pregação. E antes de mim ia falar um professor de Harvard no congresso. Uau. E aí o meu pai me escreveu, e aí, como você tá, filha? Meu pai aqui, da terra, né? Ele, que hoje tá no céu, ele me escreveu, filha, e aí, como você tá? Eu disse, nervosa, eu vou falar depois do professor de Harvard. O que eu vou falar depois dele? E ele me disse, filha, ele é só de Harvard e você é do céu.
Uau, muito bom. Ah, É isso. eu entrei de outro jeito naquele palco, né? Porque eu sou filha de Deus, cara, do Rei dos Reis. É. Eu sou do céu, eu cheguei lá pra trazer alguma coisa, né? Que o mundo tem sede. E aí, a hora que acabou a palestra foi incrível, né? Eu falo, no congresso seguinte, quem abriu não foi o professor de Harvard, fui eu, a filha do Olha rei. aí. Mas é isso. E sabe que uma das coisas, até pra gente. Eu queria que você compartilhasse assim. O como, né? O como que a gente, então, pode começar a acessar a nossa verdadeira identidade, dar um gostinho pra galera. Até, inclusive, eu quero te dizer pra você que eu vou deixar o link aqui na descrição do livro Identidade. E aí eu até te fiz uma pergunta, né, no começo em off, né? É um livro apenas para as mulheres? Porque você lidera um ministério chamado Mulher de Fé, né? Mulheres de Fé. Agora, é um livro só para as mulheres? Quando o Ministério Mulheres de Fé veio de uma ordem de Deus pra mim, Treine Mulheres. E aí começou Mulheres de Fé. Eu já tinha eu já falava para mulheres. Eu tinha feito meu primeiro trabalho com mulheres, foi numa penitenciária feminina sobre o resgate da autoestima. Então eu tinha esse caminho. E quando eu escrevi Identidade, o próprio Ministério Mulheres de Fé, ele tem um tripé: intimidade com Deus, identidade de filha de Deus, trabalhar a identidade de filha de Deus, e o terceiro é viver o propósito que você foi chamada. Então, eu escrevi o Identidade na primeira vez, assim, para uma formação dentro das Mulheres de Fé. Tá. Mas quando ele se tornou um livro, né? E que daí é outra história de tudo que você Deus lança fez. a semente. de tudo que Deus fez. E a Editora Vida pegou para publicar o livro. Eles me pediram para eu mexer numa série de coisas, acrescentar capítulos e contar as minhas histórias, porque como era uma formação, era mais… E você vai ver, ele não é um livro apenas de leitura, ele é exercício, porque ele tem exercícios para você fazer, ele vai te levar para uma reflexão. Tem QR Codes, né? Para curas de feridas de identidade, QR Codes para que você possa viver também ali momentos de oração. Então ele é todo um livro interativo, ele é um processo mesmo. E quando a Editora Vida falou, ela falou, vamos então se dirigir às mulheres, que era onde estava essa formação. Mas eu tenho feito o Tour Identidade, que eu tenho ido para várias igrejas, vários lugares falar sobre esse livro. Até agora a Universidade da Família… o Instituto da Família, que é da Universidade da Família, me chamou para ministrar um curso sobre esse livro lá. Mas aí vão muitos homens. Sim. E eles estão lendo tanto, eu tô recebendo tantos feedbacks que a próxima edição… Vai ser. Mas ele é para todos. Ele é para todos. Legal, né? Todos podem se beneficiar. Sim. Então, só avisando, eu vou deixar o link aqui na descrição para você pedir o seu. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Mas aí uma pergunta. A gente falou sobre como que a identidade é distorcida, né? E como é que talvez explique até um pouco desses vazios e lacunas que a gente sente no nosso coração e tal. Agora, qual é o caminho para se descobrir, entrar nessa verdadeira identidade de Cristo para nós? Umas coisas que você poderia compartilhar da jornada aí. Eu acho que a primeira coisa é nós olharmos para as feridas. Como eu falei, feridas não curadas se tornam sabotadores. Então não é ignorar, né? Não é ignorar as feridas, né? Não é ignorar as feridas, mas é a gente poder olhar para elas e apresentá-las. Aqueles que não se viram feridos não puderam apresentar essas feridas para o Senhor. Sim. E os próprios fariseus, quantas feridas tinham, talvez, até de identidade, porque precisavam que ele fosse, né? Daquele jeito, daquela maneira. Tinham toda uma performance também que ele precisava ser. Então, aqueles que não apresentam as feridas, aqueles que não se entendem feridos e não buscam isso, então não podem receber de cura. Se você não vê que você tem uma ferida, você não vai cuidar dela e você não vai poder receber de cura. Sim. Então eu acho que a primeira coisa é a gente poder se defrontar com as nossas feridas. As feridas da falta, às vezes, de um olhar do pai no início, que vai fazer você depois ter uma vida que você tem um vazio e talvez já virou uma mulher cascuda e você busca por um reconhecimento incessantemente, ou aquela busca porque você precisava ser boa, para ser a boa filha, a boa menina, a boa… E aí você tem um perfeccionismo gigante e você fica se cobrando por tudo e você tem uma dívida com você mesmo, e quando você tem uma dívida no banco, até o dinheiro que cai
Some. vai embora. Então, até o teu bom nunca tem saldo, não tá bom. Então, não Porque tá tão negativo. Você tem ali o que eu teria que ser. Eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter falado isso, E aí, o teu bom nunca é bom. E a mulher, ela tem muito isso. Você se veste toda e a outra fala, nossa, como você tá linda. Fala, imagina, tão velhinho. Aí você faz uma comida delícia e aí alguém fala, nossa, que comida, você fala, é tão facinho. Você fica tendo que desfazer o seu bom por essa dívida. Às vezes eu chegava pra falar pra alguém assim, nossa, que bonita essa blusa. R$20 na Shein. Tá Só tinha que contar, né? Mas ela precisa desfazer de alguma maneira do bom que ela tem. Porque parece que é uma falta de autorização ali. Tem um medo. Tem um medo de ter o bom. É um medo de acessar isso também. Sim. E aí é uma vivência também que daí até no próprio relacionamento. Quando eu sou perfeccionista, eu começo a ter essa cobrança com você. Então você nunca do que você faz tá bom, sabe? Não gera dívida, não zera a dívida. Então tudo que você faz é pouco perto do que eu tô fazendo. Isso aí é o mínimo que você tinha que fazer. E aí você tá fazendo pros seus filhos, mas tá cobrando eles, porque olha tudo, olha como eu tô, olha o que aconteceu com a minha vida, porque eu fiz isso. Então, aí porque é ferida. Até a tua potência se torna cobrança. Tem uma dívida. Tem uma dívida. Entendi. Tem uma dívida. Então, seja por uma ferida de reconhecimento, seja essa ferida do ter que fazer, né, do perfeccionismo, seja também a ferida da comparação que existe tanto hoje, né? Porque eu não sei quem eu sou, eu fico tentando ser você, né? Eu fico tentando ser a cópia, mas não da nossa versão original. É isso, a cópia de qualquer outra coisa. Eu fico tentando ser a cópia. Tem um capítulo que eu falo de Lia e Raquel, e eu falo da ferida, da falta do olhar, né? Porque diz que a Lia tinha olhos tenros. E que pode ser, até eu tive uma discussão com os editores, né? Porque eles disseram, mas não dá pra dizer que ela tinha problema, assim, né? Porque pode ser que ela… Olhos tenros pode ser que ela era vesga, que ela tinha um olhar baixo ou que ela tinha um olhar meigo. Na tradução, né? Mas aí tem uma vírgula e diz, mas Raquel era bonita. Então, entende, né? E aí, no pai, que por amor enfraqueceu Lia, ele diz… Vai lá, Lia, vai casar e coloca… Você imagina o seu pai colocando você pra fingir que é outro, pra casar no lugar… O que ele tá te contando com isso? De que você não pode ser escolhida, de que ninguém vai te escolher. Que você pelo que você é, não vai ser. Então a falta, até por protecionismo desse pai, mas a falta do olhar de valor dele, faz com que Lia ela começa a ter filhos, né? E aí vai achar valor nisso, né? E o primeiro filho ele vai me ouvir. Não, o nome. O segundo ele vai me escutar. O terceiro, ele vai ter apego a mim. Até que o quarto filho agora eu vou adorar a Deus. E quem nasceu? Judá. Judá. Nasce Judá. E aí a Bíblia diz que ela de Cristo. Para de ter filhos. Tem. Né? Por quê? E aí na nossa vida, muitas vezes você precisa ficar tendo frutos para ser amada. Você precisa ficar fazendo pra ser amada, pra ser ouvida, pra ser olhada, pra alguém ter apego a você. Mas no fundo é porque isso te faltou. Aí ela fica se comparando com Raquel, elas ficam numa balança o tempo todo. Até você entender que é sobre tudo que você frutificar, adorar a Deus. Até eu quero fazer um parênteses. Eu já tô indo pra sua resposta, não, né? não, Mas porque eu falei das muito condições e convicções. E aí não quer dizer que você não tem que ligar pra nada. Então tanto faz, eu sei. Não vou fazer nada. Que é a mesma coisa das pessoas que têm medo de falar da graça, né? Sim. Então… Se é de graça, eu vou pecar, então eu vou com fazer, vontade. né? Então essa coisa. Então se é tanto faz, se eu não preciso fazer pra ser, se eu já sou, não vou fazer nada. Só que é o contrário, né? Eu costumo dizer que uma árvore de manga, ela já é uma mangueira na semente. Ela se realiza quando ela dá manga, mas ela não se torna uma mangueira. Exato. Ela dá manga porque ela é uma mangueira. Exato. É a consequência disso. E não para no fruto, né? Eu falo, uma árvore não se realiza quando ela dá fruto, mas quando ela dá outras árvores. Né? As cópias de Cristo, esse DNA. Né? Eu cheguei aqui e a frase que mais me impactou aqui nesse estúdio é a million copy. Né? 1 milhão de cópias. Então eu falo, eu acho que e não é 1 milhão de cópias de livros, não é de discos, é Cristo. Cara, nós temos um sonho de ver uma geração espalhada pelo Brasil, principalmente, mas no mundo, de pessoas que parecem com Jesus, sabe? Não é simplesmente evangélico, não é simplesmente de crente, né? De pessoas que, cara, espelham o caráter de Cristo nos mínimos detalhes. Né? Isso. Então é uma expressão. Você vai cuidar do teu filho não para ser uma boa mãe, mas porque é. Uma boa mãe.
Você vai Expressão da sua colocar natureza. ali o prato pro teu marido, colocar a mesa, né? Vai servi-lo, porque você é essa, Sim. e você transborda isso. Toda vez que você faz para ser, há uma dívida e uma cobrança. E aí eu tô sendo movida pela ferida e não pelo propósito. Sim, Tá? sim. Então, você voltando agora nessa sua pergunta, como fazer? Primeiro é identificar as feridas e apresentar. Expor. Tá. Expor feridas, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis para o nosso tempo, que você precisa estar bem o tempo inteiro. Sabe que eu fiquei pensando assim, que roupa que eu vou lá, né? Que roupa que eu vou lá no A Jesus mulherada Cop? tem esse problema, né? Eu tenho essa camiseta preta. Aí eu pensei assim, ele é um profeta, ele vai ler o meu coração, isso que importa, Senhor. Você, agora, o que talvez isso né? O que as pessoas esperam? Até eu falei, não, vou de rasteirinho ou de salto. Ela falou, vai de salto, você é bem pequenininha, né? Aí, então, essa foi então, essa coisa de que a gente tem, né, dentro da gente, de não poder expor a fraqueza. E eu falo que a maior beleza da vulnerabilidade é você encontrar o outro. Porque quem é perfeito não precisa de ninguém. A perfeição nos afasta, essa é a realidade, né? Mas quando alguém fala, cara, tô com um problema, parece que nasce um irmão, né? Você deve saber disso, né? Que o prefixo per quer dizer totalmente. Por isso, perfeito é totalmente feito, acabado. Perdoar é a total doação, né? Então, quando você é perfeito, você tá acabado totalmente. Você não tá mais em construção, parou, né? Entende? Então, você tá acabado. Então, eu falo, nós não somos perfeitos. E a beleza da gente não ser perfeito é precisar do outro. É a gente ter essa irmandade. Então, poder apresentar as suas feridas. Eu hoje lidero um ministério e eu tenho algumas mulheres que são as embaixadoras, que são as líderes, que ficam muito próximas de mim. E eu sempre olho e falo assim, cara, o RH do céu é muito diferente, gente. Que esse aqui eu nunca escolheria pra ser líder. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, né? E tem umas que me ajudam e que são super, né? Eu sou psicóloga, sou do RH, falo, nossa, RH do céu. Mas a hora que eu tenho um problema, né? E às vezes tem uma embaixadora que ela é super eficaz, ótima pros olhos da terra. E tem aquela ferida problemática. Sim. Mas que ela é rendida. Que a hora que eu vou conversar com ela, ela expõe a ferida. E aí eu começo a entender Cristo, né? E essa mulher fala, ela é rendida. E essa mulher, ela cresce assim, ó. Ela cresce assim. Ela cresce porque ela tá disponível a ser curada, a ser confrontada, a ser transformada. Ela não quer parecer perfeita e performar, né? Então eu penso que o primeiro passo é a gente encontrar e apresentar as feridas. Por isso é tão importante, né? Quando a gente olha para a psicologia, para as ferramentas que tem aqui de autoconhecimento. Então, são tão importantes. Uma história que eu lembro quando você está falando dessa primeira parte, né? E para encorajar a galera aqui, é a de Jacó. Porque é muito doido. Você tem um tema na vida de Jacó, né? Que é a bênção, né? Então ele nasce agarrando o calcanhar do irmão, como que querendo nascer primeiro. Porque o primeiro é mais abençoado, ele é o primogênito, ele tem uma bênção, né? E aí ele compra a bênção do irmão, aí ele se veste do irmão, e aqui é o ponto, né? Ele se veste do irmão, ele finge que ele é outra coisa para conseguir a bênção, aí o irmão quer matar ele desloca, né? Agora não, agora eu preciso de uma mulher. Aí ele fica lá trabalhando 7 anos por Raquel, e aí dá ali a compulsão, a repetição, aí ele repete o que aconteceu com ele. 14 anos trabalhando pela Raquel, e aí agora eu consegui a bênção, né? Vai ser uma noite de prazer, vai ser um casamento. Aí ele vê que não é isso, aí ele fala, não, agora eu vou ficar rico então. Aí ele vai, a bênção é ser rico agora. E ele consegue tudo, tal, mas ele também ainda sente vazio. E aí ele volta, né? E aí ele tem que encontrar com o irmão agora. E aí aquela cena de ele vai pro vale, sabe? E ele tem esse encontro com Jesus. E pra mim é muito doido aquilo ali, porque fala de forma literal, ele lutou com Deus. Cara, ele deve ter dado um soco em Jesus ali. É o anjo do Senhor. Pra mim, é Cristo que estava ali. E ele lutou, ele deve ter dado um chute em Jesus, cara. Ele deve ter tentado dar um mata-leão. Ele lutou com Jesus, né? E para mim esse símbolo, sabe? De você que tá aqui com a gente entender uma coisa. Deus não tem medo das suas feridas, da sua verdade. Então, o que é esse lutar com Deus pra mim e pra você, sabe? É tipo, poxa, por quê? Você já teve DR com Deus, Douglas? Exato, é isso. Você teve? Lógico que já. Infinitas DRs! Porque ele sabe tudo. Senhor. E aí você fala assim, por que o meu pai amava mais meu irmão do que eu? Fala isso aí pra Deus, cara.
Por que que minha mãe me super protegeu e me fez um cara fraco? Por que que eu tive que morar longe e ficar afastado da minha família lá, tal? Por que que meu sogro passou o pé em mim tantas vezes? Por que que o Senhor permitiu? Por que que não sei o quê? Sabe assim, esse é um lutar com Deus. Só que aí termina como? Ele falando assim, tá, beleza, eu quero... E ele fala isso, eu não vou deixar sair enquanto você não me abençoar. Eu quero a bênção. E a Posso pergunta... falar agora? Uhum. E a pergunta é qual? Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Que é o mesmo que ele mentiu lá atrás, Exato, né? que ele falou que era Esaú. Que era Esaú. E eu penso assim, eu tenho um capítulo só de Jacó, né? Porque eu falo que a Jacó, ele tem a trajetória inteira da identidade, Exato. né? Eu falo que Jacó, ele não era o preferido do pai. Uhum. Jacó não era bom de caça. Eu imagino quantas vezes ele ficou tentando ser Esaú. Ele falando... Jacó falava fino, não tá escrito isso na Bíblia, mas fala que ele não tinha pelo. Ele não tinha pelo, então ele tinha menos testosterona. Ele falava fino. Era caseiro. Ele falava fino, ficava na casa. Ele não tinha as performances do irmão. E o pai preferia o irmão nitidamente. Não só porque ele nasceu primeiro. O irmão era bom de caça. Parecia com o pai. Tinha afinidade. Pra hoje seria tipo, o cara jogava muita bola. E o cara tava... Tinha tudo que o pai gostava. Exato. Né? E ele, mas como ele estava fixado em ser uma coisa que não era ele, até o amor da mãe, ele não computava. Porque ele estava na dívida, percebe? Porque ele era amado da mãe. Mas ele não caía computava no banco, isso. já comia. E aí, quando ele tem esse momento, né? E nesse capítulo eu falo sobre toda a trajetória, mas quando ele tem esse momento que ele luta com o Senhor, que eu sou apaixonada por. Eu falo, Deus, só você pra inventar uns trem desses, né? Bom, é muito você bom. é maravilhoso. Antes disso, essa era uma das passagens que mais me incomodava. Eu falava, Deus, você tá de sacanagem. O cara foi lá, vestiu do irmão e ainda ganhou a bênção. Não, você tá de sacanagem. Você acha isso, Deus? Até eu entender que nós éramos Jacó. Que a bênção não era pra nós, que nós vestimos a pele do cordeiro e que quando Deus tateia, ele fala: a voz é da Fernanda, mas o cheiro é de Cristo. A pele do cordeiro, estamos vestidos, era sobre mim. E né? tem uma coisa, Fernanda, que pra mim é muito ampla nesse texto. Deus falou. O abençoado será o mais novo. Os pais não conseguiram discernir, fazer o que tinha que fazer. O pai de Jacó, Isaac, não teve discernimento nesse momento. Ele teria que, por revelação, ter abençoado Jacó e não Esaú. Só que o plano de Deus vai ser feito. É isso. Amém, o glória a Deus. plano de Deus vai ser feito. E aí tem uma coisa linda nisso, né? Porque imagina, o nome Jacó quer dizer o que segura no pé o trapaceiro. Imagina se o seu nome fosse trapaceiro. Se o meu nome fosse trapaceiro, eu ia falar assim, como é que você chama? Eu ia falar, filho, eu não ia falar trapaceiro, não. Trape, meu nome é Trape, né? Cera. Não ia inventar alguma coisa, mas ia pegar uma parte. Né? Jacó odiava falar Jacó. O nome dele falava que ele era trapaceiro. O nome dele. E aí, quando ele encontra primeiro com Deus, né? Antes desse grande encontro, né? E Deus fala que vai estar com ele fala, tá bom, lindo, Senhor. Né? E tudo quando ele é trapaceado, ele é enganado, ele começa a viver os reveses do que ele fez ali, né? E Deus favorecia ele ainda assim. Na vida. E aí, nesse momento, eu gosto muito quando as coisas se repetem na Bíblia, porque Deus não é um Deus que repete, Ele é um Deus que restitui, que dá novas oportunidades. E quando ele tá ganhando, e essa eu acho a cena, né? Ele tá ganhando na luta com Deus. Ele tá se achando, ele tá igual a Gabriela quando tá lutando com o meu marido, né? Ele vai fazendo que ele tá caindo, e aí ela acha que ela é o máximo de forte. E aí Deus vira e fala, como você chama? Imagina, agora você tem que falar que é o trapaceiro. Eu tô aqui destruindo, falando um monte de coisa, e o Douglas achando legal. E como é que você chama? Trapaceiro. Aí eu imagino que ele fez assim, Jacó. Mas quando ele assumiu a ferida. Não é quando ele fingiu. Não é quando ele deixou, quando ele tentou ser outra coisa. Quando ele assumiu, Jacó. Quando ele assume. Cai a máscara. Ele vence Deus. O que vence Deus? O nosso arrependimento pela nossa vulnerabilidade. O que vence o coração de Deus? Nós vemos em Juízes, né? O arrependimento verdadeiro, quando nós assumimos e não quando nós fingimos. Não é ser o cristão. Eu já achei muitas vezes que eu tinha que ser essa, né? E a maior cilada da lâmpada é achar que ela é a luz. Então, quando ele fala Jacó, quando você assume.
E aí você pode estar falando, Fernanda, mas cadê a jornada? Cadê a jornada? É que a jornada não depende tanto de nós. Depende da gente assumir isso. Porque daí, aí vem a revelação. Sim. E aí ele diz, a partir de hoje você não é mais Jacó. A partir de hoje você não é mais a filha que foi deixada pra trás. A partir de hoje você não é mais a manca. A partir de hoje você não é mais a que não sabe cantar. A partir de hoje você não é mais essa que carrega esse pecado que o mundo lá fora te condena. A partir de hoje, você é Israel, você é o... Se você não foi olhado pelo teu pai, você é o meu escolhido. O meu povo vai vir de você. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quem cumpriu a promessa de Abraão ali foi Jacó, o trapaceiro. Porque a hora que ele se rende, ele se coloca em Deus. Então, a beleza de você reconhecer as suas feridas e a sua vulnerabilidade. E agora não ficar esvaziado. E eu acho que é esse o complemento da psicologia e da fé. Porque a psicologia, ela consegue te ajudar, e o autoconhecimento, a reconhecer isso. Você é Jacó. Mas só Deus pode te encher de uma convicção. E é muito doido porque, como que eu vejo esse texto? Eu não vejo como... É lógico que, na prática, Deus mudou o nome de Jacó, mas é mais do que isso. É como se Deus falasse assim, sério? Aqui no céu a gente chama diferente. É maravilhoso, é isso. Né? Porque... Sabe que nessa conversa que eu tava tendo com o Paulo, ele falou um negócio pra mim? Ele falou assim, o ponto da questão ali de primogênito na Bíblia é que primogênito não é só quem nasceu primeiro, primogênito é quem foi formado primeiro. Então por que Jacó era o escolhido? Porque no plano de Deus, ele foi formado antes de Esaú. É que aí é quem saiu primeiro da barriga que o ser humano conta. Aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, por exemplo, a gente olha pra Gabriela e acha que a Gabriela é resultado do seu casamento. Mas, na verdade, você só casou porque Deus tinha formado a Gabriela antes. Então, como ele escolheu ter a Gabriela, ele teve que unir dois para formar ela. Então, tipo assim, ela é resultado do seu casamento ou o seu casamento é resultado de alguém que já existia para Deus, que ele queria enviar para a Terra? Então, é doido isso, né? De tipo... Eu acho que o desafio dessa jornada de identidade é descobrir qual é o seu nome em Deus, né? Porque quem deu aquele nome foram os pais, quem deu aquele nome foi a circunstância que ele nasceu agarrando ali. Então é um nome circunstancial, né? E aí depois que o nome dele... Tanto que, não sei se você já reparou, que Israel só tem um filho. Jacó tem 12. Israel só tem um. Só Benjamim. Porque só esse nasceu depois que o nome dele foi trocado. E todos os nomes são circunstanciais. Que você estava falando. Agora ele vai me amar, tal. Agora ele vai me ouvir, tal. Agora não sei o quê. Aí, quando a Raquel vai ter o filho, ela vai dar um nome circunstancial. Filho da minha dor. Benoni. Ele falou, não. O céu chama esse menino diferente. Ele já tinha aprendido. Benjamin, exato. Ele já tinha troca aprendido. o nome do filho. Incrível, é Porque sobre é isso, aí você isso. firma a identidade do próximo, né? É isso, então, e aí esse é o percurso, aí ter uma revelação, Tá. né, que é quando... Então, ferida, não tenho medo de expor para o Senhor. E das suas feridas jorrarão remédio. Porque essa é outra percepção que eu tenho, né, como tudo que Deus faz, todo design tem um desígnio. Quando ele fez essa xícara, era para que pudesse pôr bebida quente, não esquentar a minha mão, essa alça. O copo não, né? Porque ele não gelada, é... eu posso... Então, todo design tem um desígnio. Todo desenho tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tem um criador e uma mente por trás, tem um propósito. Tem um propósito, né? Então, por isso que eu falo, o que é autoconhecimento? Saber o quê? O que é revelação? Pra quê? Porque o Senhor fala, isso é pra isso. Tá. Você sabe o que é em autoconhecimento, você sabe o que? Autoconhecimento. Por isso que é o final da psicologia ali, né? E aí Deus fala, mas aí você fala, pra quê? Você, como ser humano, na sua DR com Deus, você vai perguntar por quê? Mas o que Deus vai falar é pra quê? Pra quê? Esse é o destino, que é a história do Viktor Frankl, né? Todos os judeus se perguntaram por quê e se suicidaram. Ele perguntou pra quê e fundou uma escola do sentido da vida. Então, esse pra quê é a revelação do céu. É o pra quê. E como eu penso que quando você foi formado, já tinha um propósito pra você, Satanás, ele vem pra tentar distorcer e você não saber e distorcer o design pra que você não assuma o desígnio. Tá.
O problema dele não é com você, saber você. É com o que você vai fazer com ele. Eu tomei posse da sua casa. Eu quero é que você não saiba mais que você é dono. Certo? Eu entrei e tomei posse da sua casa. Tô usufruindo da sua casa. Tô fazendo o que eu quero. E você tá como meu empregado ainda. Mas e se você descobrir que você é o dono e eu não posso mais morar aqui? Entendeu? Então aí, por isso que as nossas maiores feridas, elas guardam muito do nosso propósito. As nossas maiores feridas, os nossos maiores incômodos, eles carregam muito do nosso propósito. Entendi. Por isso que a gente fala, mas Deus tornou isso um testemunho e agora eu arrasto multidões. Não, já era. Só que Satanás feriu, só que os planos de Deus não mudam e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sim, e aí sim. nós temos… Então olhe para as suas feridas, que elas guardam grandes propósitos. Eu lembro minha irmã com depressão e eu falava para ela, você vai levantar tantas mulheres. Se você soubesse quantas mulheres você vai levantar, porque se você tá assim… Agora, o mês passado eu tava na Fundação Casa e eu olhava para aquelas meninas assim, tão machucadas. E eu falei, sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês têm incômodos. Vocês não se conformaram com as coisas do jeito que eram. Só que vocês colocaram o seu incômodo em vocês mesmo, no lugar errado. Vocês são generais no reino, senão vocês acham que vocês estariam presas, seriam tão machucadas se você não tivesse problema nenhum. Você não pega um gatinho e bota numa jaula. Você pega um leão e bota numa jaula. Vocês são generais no reino. Vocês são generais. Por isso foram tão machucadas. Mas não, isso não é um problema para Deus que tem a cura. Isso não é um problema. Pode jorrar tantos remédios. Eu já vejo várias de vocês arrastando cidades. Por que o gadareno era daquele jeito? Por que tantos nele? Porque ele ia arrastar 10 cidades. E tem uma tempestade para chegar lá que o barco quase afunda. Para que ele não possa, né? Então eu acho que essa é a grande questão. Ano passado foi isso, né? Deus me levou numa mentoria nos Estados Unidos para me mostrar como a cultura foi distorcida. E me levou no final do ano na Fundação Casa para me dizer qual é a consequência disso, dessa distorção, né? De um não reconhecimento muito grande de quem eu sou, de um grito, mas só na ferida e só na dor. Mas nós temos um Cristo que transforma isso, e nesse percurso vem com uma revelação de uma convicção que veio antes. Seu pai te rejeitou, eu não. Né? Esse te machucou, eu não. E eu tenho histórias novas para você. Uma dos presentes que a gente entregou foi um caderno, né, que algumas mulheres fizeram escrito para escrever uma nova história. Né? E eu acho que é isso que Deus, ele tem, né? Uma possibilidade de uma vírgula da gente escrever uma nova história. E essa revelação do céu. E aí, posso contar como foi isso comigo? E eu já termino falando da metáfora? Por favor. Da borboleta? Como é que nós estamos no tempo aí? Você vai ler um pedaço aqui, né? Como nós estamos no tempo? Deixa eu ver. Tranquilo, vambora. Vambora. Eu queria até que você compartilhasse, porque você falou para mim que o livro chegou a ficar em primeiro na Veja, né? E eu queria que você compartilhasse, assim, quais são os testemunhos mais impactantes que você tem recebido, mas manda ver. Tá. Qual primeiro? O que você quiser. Então, eu vou terminar esse raciocínio, né? Sobre o meu processo. Eu nunca tive eu achava que eu ia morrer criança. Ok. Então, eu pensava, o que eu tô quê? fazendo aqui? Eu não sei, eu tinha essa sensação. Tá. Eu tinha uma sensação que eu ia morrer. E eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? E o meu maior medo era eu morrer e Deus falar, Fernando, o que você fez? E só para eu ter contexto, você já estava numa família cristã? Antes dos 10 anos, uma família cristã. Na igreja, tá, não, beleza. bastante religiosa, pouco relacionamento. Tá bom. Né? Tá. Muito religião e pouco relacionamento. Mas eu já tinha isso, né? Tá. Eu já sabia. Então você tinha essa ideia de que se encontraria com Deus. Mas eu já também tinha outros incômodos, né? Por exemplo, eu pensava, eu conheço Deus, eu ouvi falar sobre ele. Porque eu posso saber tudo sobre o Douglas, saber o que você come, o que você gosta, seu aniversário, tudo sobre ele, não conheceu o Douglas. E nunca ter entrado na casa dele. Então eu pensava assim, eu conheço Deus, eu ouvi falar sobre ele. Então essa era uma coisa… Então eu tive alguns incômodos que o próprio Espírito Santo, graça, né? Como essa, de eu achar que eu ia morrer criança. Eu tinha essa sensação, eu tenho algumas sensações atemporais. E essa era uma, né, que eu achava que eu ia morrer criança. Falava, se eu morrer, e Deus falava, Fernanda, e aí o que você fez? Meu maior medo era falar, era pra fazer?
Tô aqui, eu falo, ninguém nasceu pra dar tchauzinho não, gente. E aí eu lembro, antes dos meus 10 anos, eu marcando conversa com o espelho pra falar assim, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? O que é pra fazer? E aí, assim, dentro do que eu conhecia, eu já pregava antes dos 10 anos. Eu já fazia trabalhos em comunidades. Eu tinha um grupo de meninas que chamava Sempre Unidas Faremos o Amanhã. Eu fazia reuniões de oração. Sério? E aí, às vezes, eu falo que hoje o que eu vivo hoje, né? Milhares de mulheres, não é de hoje, né? Ah, Eu tive ok. muitos dias que só ia eu e mais uma. Mas Deus disse quando 2 ou mais. E eu fiquei muitos dias só eu e ela pedindo, Senhor, manda pessoas, né? Então, mas fiquei, né? E Deus foi também me forjando nisso, que não era, as pessoas são transbordo, elas não são origem. Uhum. Pra ele, né? Mas ele me transformou nisso ao longo do caminho, aí são outras histórias. E aí, então, eu tinha esse incômodo. Por isso que eu falo que esse livro é um processo de uma vida, né? Depois fui fazer psicologia, e eu tinha essa coisa até de que eu preciso ser uma boa cristã. Eu sentava no mesmo lugar na igreja pra falar assim: aqui sentou aquela lá. A Santa tava no Fernanda. mesmo- A Santa mesmo lugar. Fernanda. Mas era pra mim, entende, né? Eu tava no centro, eu precisava performar pra Deus. Né? E isso era uma exigência muito grande dentro de mim, do que eu tinha que ser, então. Até que eu ouvi uma pregação da Helena Tanuri, que ela começa assim: eu no centro, eu com tudo. Muito bom. E aí ela fala que ela era a primeira que chegava na igreja, a primeira que levava comida, a primeira que fazia tudo. Só que era pra ela ser boa, ela ser vista. E aí aquele dia deu um choque Oi. em mim. Eu falei, oi? Eu falei, cara, Sou eu. sou eu. E eu falei, então o destino final não é Cristo. Sou eu. Na verdade, eu faço as coisas para os outros, mas é por aceitação. É para Deus, mas é por aceitação. Eu sempre falo isso na matriz. Tem uma matriz em psicologia que fala que você pode fazer por medo, por aceitação, por realização pessoal ou por contribuição. Contribuição e aceitação são muito parecidas. Os dois você está destinado ao outro. Mas na aceitação você faz para gostar de mim. Tem um lucro. Por isso você faz aquilo pro teu filho, mas pra ele gostar de você. Você faz aquilo pra sua igreja, mas pra tua igreja te agradecer. Por isso que quando a tua igreja não agradece, você fica muito bravo. Porque no fundo, e aí você tem que fazer o que ele quer, e você fica refém dele. Porque você tem que fazer pra ele gostar de você. A contribuição, não. A contribuição você faz porque é melhor pro outro. E até você falou assim, né, que é uma mangueira, né, que vai lá e dá manga. Ela não come a manga, É né? exatamente isso. Então, como é que eu sei que eu tô dando fruto? Você não come o resultado daquilo que você tá entregando. Né? É isso. E nascem outras E aí você árvores. reconhece, pum. E eu falo isso, né? Quantas pessoas eu vejo hoje que não andam à altura da sua identidade? O primeiro título desse livro não era identidade, né? Era ande à altura da sua identidade. Ande à altura de quem você é. Você anda, você vive de qualquer jeito, sendo filha do rei. Você tá preocupada com tantas coisas, sendo filha do rei. De 0 a 10, quanto você tá sendo o que você nasceu pra ser? Sim. E de 0 a 10, quando você tá cuidando das coisas do reino? Porque se você é filha de Deus, você rei, é né? filha do rei, você tinha que estar cuidando das coisas do reino. Então, algumas coisas que foram tecendo nesse tempo, eu lembro que um dia minha irmã me deu uma coroa, né? E eu já tinha a Gabi. E eu falei, que é essa… você trouxe uma coroa pra Gabi? Porque era uma coroinha, né? Ela falou, não. É pra que toda vez que você ore, toda vez que você acorde, você olhe pra isso e você se lembre que você é filha do rei. E aí, no começo, isso foi algo estranho pra mim, né? Assim, nossa, tô olhando aqui uma coroa, né? Uma coroa. E aí eu pensava… E eu comecei a pedir isso em oração pro Senhor. Essa revelação, né? Eu era a filha preferida do meu pai aqui, né? Mas eu tinha que performar muito, eu tinha que ser essa, entende? Da aceitação. Eu era a mais querida, né? Aquela que falava Todo lugar. em todo lugar, e que era… Eu estudei no colégio de freira, as freiras me adoravam, queriam que eu fosse freira, né? Então aquela coisa, né? Da performance, até cristã, que ela é muito perigosa, né? Que Satanás adora, porque daí você começa a achar que você é boa, né? Que é onde Deus me ensinou, que a maior cilada da lâmpada é achar que você é a luz. Né? E Esaú tava crente que ele era o top, né? Caim ficou bravo quando Deus não achou ele o top. Então, todas essas vivências, né, nossas. E aí, Deus foi me forjando nisso. E essa realidade, então, de olhar pra Ele. E saber que isso tinha a ver com Ele, que era um presente pra mim. E que não tinha nada que eu pudesse mudar isso. Nem pra pior, se eu fizesse filho pródigo.
Se eu fosse, fizesse tudo errado. E nem se eu performasse muito. Não mudava nada, né? Não mudava nada pra Deus. O amor né? dele. Uhum. Pro amor dele, pra aquilo que ele instituiu pra mim. Não dá pra você falar, ele não é mais meu filho. Uhum. Você pode tirar a herança, mas assim, não vai falar, ele não é mais meu filho. Então essa vivência, pra mim, ela começou a me tomar e eu comecei a pensar, cara, eu preciso andar como uma filha do rei. Eu comecei a olhar pras pessoas e falar, elas não sabem que são filhas do rei. Um cristão que continua num desespero, correndo atrás das coisas, é porque ela não entendeu que o pai dela é o dono de tudo. Eu comecei a pensar que os medos que eu tinha de não ter dinheiro, de não pagar... Você não sabe quem é seu pai? Que os lugares para onde eu ia, eu fui mentorar um grupo de mulheres na Joyce Meyer. E aí, quando eu vi que era na mesma cidade do Max Lucado, eu escrevi para ele, né? Que eu queria me encontrar com ele. E aí eu falei, pai, se ele é um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Nós estamos na mesma ligação. Fala com ele, pai. O próprio livro Identidade, a gente tinha mandado e-mail para a Editora Vida e, imagina, eles não respondem, né? Eles não respondem e-mail para você publicar um livro, né? Imagina o tanto que ele recebe. E aí, eles me disseram 60 pedidos por dia. Por dia. Eles só publicam por indicação. E aí, eu tava sentada. E o homem que tava do meu lado no evento se apresentou. Olá, eu sou o Renan, dono da Editora Vida. Eu, pai! Pai! Né? Então, essa filiação, né? De você saber que o teu pai, cara, fala com o teu pai. O que você tá falando? O que você tá fazendo ainda? Que você não anda como um filho. E aí, andar como um filho, às vezes a gente pensa, eu sempre falo, se você recebesse uma carta que você tem parentesco com a rainha da Inglaterra, como é que você ia sair daqui? Cabeça baixa, eu sou a filha da rainha da Inglaterra. Eu sou herdeiro. Você ia andar de outro jeito, você ia fazer as coisas de outro jeito. Mas a gente só olha, talvez, pra roupa, pra coroa. E não pra responsabilidade do reinado. Exato. Então eu penso que quando você realmente sabe quem você é e o que você carrega, você tem uma responsabilidade sobre isso. Um dia, posso contar uma vivência minha com o Senhor? Eu tava numa oração. E aí eu tava reclamando. Era um daqueles dias que eu tinha mudado pro Rio de Janeiro, eu tava fazendo um monte de reclamação pro Senhor. E aí o Espírito Santo me interrompeu e disse assim, escreve num papel seus dons. Aquilo que você recebeu de graça. Fez nada. E aí eu coloquei sem perceber, assim, presente de Deus. E comecei a listar os dons. E aí eu escrevi embaixo, usa-me, Senhor. Aí o Espírito Santo me interrompeu e falou assim, se são presentes meus, são partes minhas, usa-me você. Aí, eu que nem Madalena, continuei falando, reclamando assim, né? Mas Deus, então, abre porta pra mim aqui no Rio de Janeiro. Deus, anda. E aí, ele me interrompeu. E eu sei quando é o Espírito Santo, que não tem nada a ver com a minha lógica. E aí, ele me lembrou que quando eu nasci, minha mãe é psicóloga. Ela deu um aquaplay pra minha irmã, um brinquedinho, né? Pra ela já me receber melhor. Como se você tivesse entregado o presente. E aí minha irmã fala até hoje que o melhor presente da vida dela foi o Aquaplay. Não eu, o Aquaplay. E aí Deus me lembra naquela hora assim, lembra o Aquaplay? Ele não era seu, veio com você, era pra ela. Sabe seus dons? Eles não são seus. Não são seus. Eles vieram com você. Vieram com etiqueta. São pros outros. Quando você não distribui, quando você fica, mas eu ainda não tô pronta, mas eu ainda não sei. Você deixaria um pão estragar na tua bolsa, que não é seu, fui eu que te dei, que tem alguém passando fome lá fora. Então a responsabilidade da entrega é muito maior do que de você não entregar. Exato. E essa é a tentação, né? Aquela primeira que você falou, né? De Jesus é essa, né? Transforma essas pedras em pães. O que o diabo tá falando também é, usa o seu dom pra você, né? Usa o seu dom pra você. E você não... Jesus nenhuma vez usa o dom pra ele mesmo. Pra se favorecer. Nenhuma. Ele tá na cruz, ele poderia soprar e todo mundo explodir. Ele poderia... Nenhuma vez ele usa pra ele, né? Uau. Essa Uau. E então eu trago a metáfora no livro da borboleta.
E eu conto Você até pode mostrar na capa aqui? Pode. O spoiler. Spoiler. Quando você abre aqui. Porque aqui é uma digital. uma digital, né? Você sabe, Douglas, como a digital é formada? Não sei. Sei que ninguém tem igual, mas não sei como é que ela é formada. E que é do nosso RG, da nossa identidade. Né? Mas ela é formada quando você tá na barriga da tua mãe e ainda tá a pele molinha e você vai tocando na placenta. É mesmo? A identidade, as nossas marcas são formadas pelo encontro. Uau. Né? Então, muito da nossa identidade é desse Coloca encontro. aqui na tela, pra galera ver que aí as duas formam a borboleta. Vocês dá pra ver? Vamos ver. Assim? Sim? Olha aí. Mas fale da metáfora. E o Douglas ainda falou isso, né? Então, é minha mãe, culpa da minha mãe, culpa disso. Na psicologia, tudo é culpa da mãe, né? Eu costumo dizer, dentro da neurociência, que você pode atualizar os seus aplicativos o tempo inteiro. Sim. Né? O nosso hardware, né? Imagina que você ganhou um iPhone 17 top. O seu cérebro é muito mais top que isso. Você tem 86 bilhões de neurônios. É top. Mas imagina você tem o iPhone 17 Pro sem nenhum aplicativo instalado. Somos nós nascemos com quase nada instalado. E aí tudo, desde pequenininho, são aplicativos que estão sendo instalados. Então quando a mãe fala assim, acontece alguma coisa, fala, cuidado! Você não é só sobre aquela situação. Não. Agora é um aplicativo. Tudo de novo que chega, você é o cara que eu acho que vai dar alguma coisa errada, vai acontecer mudança ruim, porque a sua mãe instalou um aplicativo lá pequenininho. Agora aquela que falou, vai lá, tenta. Qualquer novidade, você é o cara que vai, que é criativo, que quer fazer. Aí você Pula fala, de paraquedas. Né? Aí você fala, eu tô com o problema da minha mãe, né? Mas você pode atualizar os seus aplicativos o tempo inteiro. Tem aplicativo até que se você tentar mexer nele, ele vai falar, preciso atualizar, né? Nós precisamos atualizar os aplicativos o tempo inteiro. Então, eu costumo dizer que o nosso cérebro, né, é o nosso hardware, que é incrível, que a neurociência me ajuda tanto a entender. O nosso software, os aplicativos, nós temos aplicativos instalados o tempo inteiro dentro de nós, que eu falo que são aplicativos muitos nossos, enganosos e feridos, né? Inclusive sobre como você se lê. Um pai que fala, que menino folgado, mas é mole. Ele tá instalando um aplicativo sobre quem você é, né? Eu tenho uma mentoria de identidade que eu falo, como os seus pais te apresentaram pro mundo? Porque muito disso conta sobre o que você perseguiu a vida inteira, seja pra fugir ou pra repetir. Então, uma vivência disso. Mas imagina que você tem o iPhone 17 com os melhores aplicativos. E não tem Wi-Fi. Zoe, vida de Deus. O que faz você poder conectar as coisas, usar da melhor maneira. Quanto mais Espírito Santo você tem, mais você consegue usar os seus equipamentos. Quanto mais conectado você é, mais serotonina, os seus neurônios fazem mais conexões. Quando você tá só olhando para circunstâncias, adrenalina, resposta curta e rápida. Mas aí a gente ficaria aqui falando de neurociência o tempo inteiro. Esses exemplos são muito legais de entender. Mas quando a gente tá falando, né, da borboleta, eu conto uma história de que tinha uma lagarta que tava muito cansada de ser lagarta. E eu olho pra lagarta, né? Imagina uma lagarta que ela achava que ela tinha sede de uma vida diferente. E a maior parte de nós tem sede de uma vida diferente. Quantos de vocês jogaram na Mega Sena? E se não jogou, se queria ganhar na Mega Sena, certo? Quantos de nós temos um desejo de uma vida diferente? A lagarta tinha um desejo de uma vida diferente. E a lagarta, ela não sabe se ela briga mais com o chão ou com ela mesma. Rasteja. É uma vida... Você fica brigando com as suas coisas internas, né? Eu olho pra mim e eu penso sempre aquilo que Davi falou. Eu já venci os lobos que tentaram contra o meu rebanho. Se você não vence dentro, como é que você vai vencer o gigante fora, né? Então, essa briga da lagarta com ela mesma, que a gente passa uma vida. E aí ela entra num casulo. E ela pensa, agora vai mudar. E ela pensa, seria incrível se eu tivesse rodinha. Eu ia poder andar rápido, ia ser top. Seria incrível se eu estivesse na praia tomando água de coco, imagina? Agora, nossa, sensacional. E ela entra num tempo de casulo e a hora que ela sai, a primeira coisa que ela faz é olhar se ela tem rodinha. E talvez ela entra numa igreja, e talvez ela até se converte e entra num casulo, e a hora que ela sai, ela fala, tudo mudou. Você sai do retiro, né? E tudo mudou, né? E aí você olha, rodinha, e você chega em casa. Você acha que vai estar transformado, seu marido, né? Aí você fala, vou ter rodinha.
E aí ela vê que ela não tem rodinha. Ela fala, deixa eu ver se eu tô na praia pra tomar água de coco. Não tá na praia. E aí ela percebe que, além de tudo, ela carrega uma mochila pesada nas costas. E aquela lagarta, ela ficou tão presa no como dela, no como, que ela não olhou que ela não tinha rodinha. E o que ela chamava de mochila pesada nas costas, de problema, de ferida, eram asas. E agora ela não estava tomando água de coco na praia. Agora ela tomava drink em todas as flores. E cada flor que ela bebia, ela polinizava. Ela criava um quiosque de drink. Porque quando você acessa... Então agora ela tinha um Espírito Santo. Ela acessa outros lugares. Ela acessa outros lugares. Ela faz para além dela. Porque depois que Jacó, ele recebe o novo nome, o nome do céu, né? Como você me ensinou hoje. Ele não para ali. Não. Ele vai servir o irmão. Porque a resposta de você assumir a sua identidade é viver o seu propósito. É a contribuição. Né? Então, você vai fazer para além de você. E naquele momento, então, eu fico pensando, né, que o processo. E o que é o casulo, né? O casulo são fios de seda. E aonde a lagarta, ela precisa ficar ali. E quem foi enrolado assim em fios de seda? Cristo. Então, a verdadeira chave de mudança do nosso... Nós nascemos para ser borboleta. Nós nascemos para viver como cidadãos do céu. Paulo diz, você já habita as regiões celestiais. Você já tem credencial do céu. As coisas, o que foi liberado para Jesus Cristo está liberado para você, está liberado para você. Às vezes eu vivo coisas tão extraordinárias, eu falo, Deus, né? Por quê? Porque está liberado. Então, a vivência, Deus te fez para que você pudesse voar como uma borboleta. Mas muitas lagartas podem morrer sem nunca acessar isso. E muitos já têm asa e estão reclamando de que é uma mochila pesada. E que queriam estar na praia tomando água de coco, quando podiam estar polinizando e fazendo para além deles. Mas por Jesus, na cruz, essa ressurreição, que a primeira notícia dele, quando ele volta, é meu pai e seu pai. Então nós ganhamos ali uma filiação. Então a maior notícia da nossa identidade que nos representa é a filiação de sermos filhas do rei, filhos do rei, deste pai, né? Então essa vivência nossa que agora é essa transformação que Cristo nos traz e agora a gente precisa andar à altura disso. Uau. E é daquilo que a palavra sempre diz, né? Da gente viver de maneira digna da salvação que nos alcançou, né? Não é fazer nada para ser salvo, mas é agora responder a isso que foi entregue a nós, né? Então você que está aqui com a gente ouviu durante essa 1 hora a afirmação sobre a sua identidade, a sua verdadeira identidade em Cristo, e talvez se identificou muito com as feridas, com as travas, com a lagarta, com os exemplos que a gente deu aqui. Eu queria te incentivar, então, a ler o livro Identidade. Não se conforme em ser nada menos do que você nasceu para ser. Da Fernanda. Ó, vou deixar de novo o link aqui para você, na descrição, para você pedir o livro. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Fernanda, obrigado. Obrigado mesmo por esse tempo aqui, foi uma honra. Posso ler aquele trecho, contar 2 testemunhos? Leia. Eu te pedi os testemunhos, né? É que você falou... É que eu falei muito, até esqueci. Não. É que aqui, meu filho, a conversa vai, né? Vai embora, meu Deus. Vou contar 2 testemunhos e terminar com o livro. Beleza. Eu tive vários testemunhos de senhoras. Ontem mesmo recebi uma foto de uma senhora de 86 anos que nunca leu um livro. É mesmo? E estava lendo um livro, né? E agora, pela primeira vez, se perguntando... Uau, eu acho que eu nunca vivi à altura da minha identidade. Dá tempo. Dá tempo. Né? E a maior beleza disso, né? Muito então bom. é olhar alguém aos 86 que quer fazer diferente e que resolveu levantar. Então, quando você se posiciona, Muito legal. é tudo que Deus precisa para que agora Ele possa te cumprir o plano, né? Eu aprendi com a minha irmã nesse final de semana de que o plano tá feito, né? Deus faz o plano como um arquiteto. Você pode... Vou viver o 2026 do jeito que eu quero. Ou você pode falar, olhar pro arquiteto, né? E o que é aqui?
O que Sim. você tinha planejado aqui? E o que tinha? Você pode conferir, né? Você pode trocar uma ideia com ele, você pode fazer. Né? Ou você pode tocar sozinho, aquilo do jeito que você quer. O plano dele vai cumprir sem você. Né? E aí você vai passar a vez, talvez, né? Então, acho que essa senhora foi algo que me tocou Cara, que profundamente. E eu acho que o outro foi de uma menina da Fundação Casa, que ela disse assim, eu sou viciada em crack. E desde que eu entrei aqui, eu nunca quis nada mais do que crack. E eu não achava que existia algo melhor do que crack. Hoje, ouvindo sobre identidade, vivendo isso, foi a primeira vez que eu vi que existe algo melhor do que crack. Nossa, que lindo isso. Né? E aí ela falou, e senhoras, né? Porque ela chamava a gente de senhoras. Senhoras, não é pela comida que vocês nos trouxeram, é pela palavra. E a gente viu aquelas meninas que a gente chegou fechadas e elas terminaram crianças dançando de joelhos, rendidas, né? Que e demais. eu vi isso. Então, tem muitos, Isso é né? inspirador. Mas eu quero terminar falando com Demais. você, né? Que tá assistindo, que ficou aqui. Talvez você já tenha escutado sobre a sua filiação real, mas não tomou posse dessa realidade, pois ainda não anda de acordo com ela. A filha do rei não anda de cabeça baixa, anda. Filho do rei não tem medo de escassez, tem? Filho do rei não mendiga, oferece, transborda. Filho do rei não fica com a perna para cima esperando as coisas acontecerem, assume governo. Filho do rei não se paralisa com medo do que vai acontecer, mas pela fé modifica as circunstâncias. Filho do rei se parece com ele, é um desescope, e assume a construção do reino. Porque ser príncipe ou princesa não diz respeito só à coroa e à roupa de realeza, com que Deus até te dá te mimando, mas diz respeito a assumir a responsabilidade do reinado. Como você tem estabelecido o reino do céu aqui na terra? Como tem cuidado das coisas de seu pai? Essa é a nossa responsabilidade. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Obrigado mesmo. Foi um privilégio e que muitas e muitas pessoas possam acessar essa ferramenta, ser curado e se levantar para ser cura na vida de outras pessoas. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado a você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E deixa eu fazer um pedido para você. Pegue esse link. E se durante o nosso papo veio pessoas à sua cabeça, já manda esse link para essas pessoas, manda nos grupos aí, para que mais pessoas tenham acesso. E deixa um comentário aqui também do que o Senhor falou ao seu coração. Qual foi a frase assim, que mais destacou para você? Deixa um comentário aqui. Eu amo ler, ouvir o feedback de vocês. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas e a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Desascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Desascope, se tornando um Desascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Desascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Desascope. Deus abençoe você.